o indicador RSI. Então você vai vir aqui em indicadores, vai vir em osciladores e você vai vir em RSI, ou seja, Relative Strange Index, ou índice de relação relativa, se for no Brasil, se eu não me engano é esse o nome. Você vai colocar ele no gráfico, ele vai aparecer aqui. Eu tenho algumas formas de usar ele. Nenhuma forma é usada para tomada de decisão. Se o indicador fizer alguma coisa, você vai apertar o botão. O indicador geralmente é usado para auxiliar a sua estratégia ou a sua entrada, para te dar um filtro. Então, eu vou explicar o básico nesse primeiro vídeo do RSI. Se precisar, eu gravo um segundo vídeo, beleza? Vou passar o básico, bem básico do indicador. Então, você tem no indicador uma linha pontilhada mais clarinha aqui, ó, que é o de 70, e você tem uma linha embaixo mais clarinha que é o de 30. A grosso modo seria o seguinte, o que significa essa pontilhadinhas aqui? Quando o preço sobe, né, igual aqui, ó, o preço estava subindo aqui, ó, por exemplo, ó, o preço está subindo. Ó. Quando o preço atinge o nível de 70, significa que o preço está sobrevendido, sobrecomprado, ou seja, está esticado o preço. Pode estar chegando perto de pelo menos uma retração, não é uma reversão. Então não fiquem caçando reversão por causa do RSI. A não ser que a sua análise indique que aquele ponto pode ser uma reversão. Mas pode ser simplesmente só uma retração. E a gente tem o preço quando ele vai abaixo dos 30. Significa que o preço está sobrevendido. E mesma coisa que eu falo, o RSI está abaixo, então eu vou comprar. Não vai funcionar trabalhar assim, porque você teve momentos aqui, que por exemplo aqui, ó, o RSI, ó, bateu aqui e começou a cair. E se você tivesse vendido aqui, talvez você teria tomado stop, porque o preço continuou até de lado e até subiu um pouco depois. Então, não entrem nessa também, de sobrecomprado e sobrevendido. Pode dar um indicativo. Por exemplo, vocês já estão vendo na estratégia de vocês, um exemplo, que aqui deu uma venda. Ou que aqui pode dar uma venda. Na análise de vocês, vocês acreditam que aqui pode dar uma venda. E aí você confirma se o RSI está sobrevendido, porque às vezes ele está aqui no meio, aqui embaixo, e aí pode ser que o preço tenha mais espaço para subir, então pode ser que você hesitem em vender, porque o indicador não está confirmando que o preço está no limite, vamos assim dizer, de comprado e sobrevendido. Então, o primeiro filtro que a gente usa, o RSI, seria esse, para ver se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. O segundo modo é a divergência. O que é divergência? Quando o mercado faz topos ou fundos, né, no caso aqui ó, a gente tem um fundo, e um fundo. No gráfico aqui, ó, esse fundo está mais alto que esse fundo aqui. E no RSI, não. Tá vendo? No RSI, esse fundo, ó, está mais baixo do que esse fundo aqui, ó, fazendo até um fundo duplo. Então, quando você tem uma divergência desse modelo aqui, ó, né, fazendo fundo mais baixo no gráfico, e aqui está diferente, você tem, e está na região de sobrevendido, você tem uma divergência. Isso pode indicar uma reversão. Se estiver usando, igual eu uso o lance das médias móveis, você pode esperar o preço romper a média móvel para confirmar, e aqui, ó, nessa vela aqui, ó, deu um gatilho de compra, por exemplo. Ou esperar tocar na média, e aqui deu um gatilho de compra, por exemplo. Né? E aí você surfou essa altinha, bateu na média de novo, e você acabou pegando essa alta aqui, que foi até uma alta boa. Você pôs o stop embaixo da vela, e você pegou aí um 2 para 1 aqui praticamente, né? Ou, se conseguiu pegar aqui embaixo, melhor ainda. Se você estiver usando outro modelo de estratégia, você poderia ter pegado antes, ou no rompimento da média, ou o que seja. Então, a divergência também pode funcionar aí para sua análise. Quando você vê que nem aqui, você está vendo que aqui não tem uma divergência, tá vendo? Ó? Aqui, ó, a gente tem um topinho, um fundinho, tá assim, ó. Aqui não chega a ser uma divergência, tá vendo? Não chega a ser uma divergência aqui, beleza? Tem que ser algo mais gritante para a gente identificar, que é uma tendência. Por exemplo, aqui é algo gritante, ó. Aqui realmente a gente tem algo gritante. Então, se for algo que gere dúvida, né? Acho que tá, abandona, beleza? Quando for algo mais crítico, igual foi aqui, você vê que a reversão foi mais forte, foi boa. E estava na área de sobrevendido aqui. Aqui já não chegava a estar na área de sobrevendido também. Então tem isso, ó. Mesmo que aqui fosse, ainda não chegou a estar no pico máximo. Aqui já estava abaixo dos 30, beleza? Então foi legal. Então vocês podem estar usando tanto essa divergência quanto a ideia do sobrevendido também. Mesmo que não fosse a divergência, na hora que o preço esticou aqui, ó, você viu que, pô, bateu uma vez sobrevendido, segunda vez sobrevendido, vou tentar uma compra pela minha análise, de repente, entendeu? Fundo duplo deu aqui também. Aqui não chegou a dar uma divergência, beleza? Até marquei aqui para mostrar o exemplo, né? Aqui foi uma divergência, tá vendo? Aqui não foi, aqui não foi. Chegou a dar uma divergência aqui, na verdade, quer ver, ó? Tem uma coisa que você vai ter que se acostumar, ó. Agora que eu vi, ó. Aqui chegou a dar uma divergência, ó. Você pegar aqui, ó. A gente tinha esse fundo e esse fundo, ó.
Tá vendo, ó? Então aqui, ó, deu uma divergência, ó. Depois até consertou, ó. Depois ficou certo, tá vendo? Mas aqui a gente tive uma divergência, tá vendo? E aquela ideia que eu falei para vocês, vocês podem esperar de repente o preço trabalhar acima da média, tá vendo? Que aqui não chegou a dar compra aqui em cima da média. Por quê? Porque a vela voltou aqui, ó, na média, bem curtinho e não deu a compra, tá vendo? Tinha que dar o pullback aqui. Então voltou aqui e aí vocês estão acreditando agora que pode dar reversão, porque já deu uma divergência aqui tá fazendo um fundo praticamente duplo. E aí vocês poderiam procurar alguma compra aqui, no caso não chegou na média, talvez não teria dado a compra, ou teria que adotar outra estratégia para comprar aqui. Mas aqui já deu um sinal de que poderia ser o fundo, porque teve uma divergência, tá vendo? Então não é algo que de primeira vai ficar tão claro, você vai ter que ter bastante critério, pessoal. Não ficar caçando tanto essa divergência, tá vendo? Ó? É algo que vocês têm que tomar cuidado. Aqui o mercado, ó, deu sobrevendido, ó. Tá vendo que o mercado começou a se aproximar da média móvel. Aí você quer saber se essa média móvel vai segurar o preço. Aí vocês podem olhar aqui, ó, que quando o RSI rompeu os 70, ele só parou mesmo bastante dos 70 para buscar a média. Depois que ele bateu na média, ele já voltou para o 70 de novo do RSI. Então, aqui vocês poderiam ter uma teórica certeza de que o preço provavelmente iria respeitar a média, não ia passar batido dela. Por quê? Porque já estava sobrecomprado, né? E aqui eu marquei de verde, por quê? Porque foi uma máxima que deu lá atrás, tá vendo? A última vez que bateu nos 86 do RSI, ó, o preço derrubou forte. Então aqui pode ser que a gente tenha uma queda mais forte. A tendência está de queda, então o preço pode estar testando aqui, ó, o fundo rompido e talvez querer cair, entendeu? Então também é um indicativo interessante para vocês estarem aplicando. Então é isso, pessoal, o grosso do RSI, o preço começou a subir, passou dos 70, você pode entender que pode ser, pessoal, que o preço queira cair. Pode ser que esteja muito esticado, muito sobrecomprado e sobrevendido aqui embaixo, e você tem as divergências aqui, igual eu falei para vocês, mas é com a prática, com o tempo, que vocês vão começar a usar essa divergência aqui. Não é para ficar caçando divergência para adivinhar a reversão. Tem que estar alinhada com a análise de vocês. Tem que ter critérios e usar junto com as estratégias. Porque vai ter casos que, pô, se eu tivesse comprado aqui, teria dado muito certo, mas vai ter casos que não vai adiantar. Beleza? Ele pode bater aqui, voltar, dar mais um repique aqui, ter estopado vocês vão ficar caçando fundo aqui e vai ser complicado. Então, usem com sabedoria. Essa é a parte básica desse indicador, é um indicador muito usado, né? Acho que um dos indicadores mais usados é as médias móveis e acho que depois vem o RSI. Médias móveis, RSI e volume, né? A gente vai falar de volume mais para frente. Eu tô vendo aí uma forma melhor da gente usar o volume, mas o volume do Forex, não o volume real mesmo, de quantidade de ordens e volume financeiro, como é, por exemplo, no Brasil, que é um mercado mais centralizado, onde a B3 tem o acesso a todas as operações que estão entrando e saindo. No caso da corretora de Forex, está entrando operações de várias bolsas, de várias corretoras e geradoras de liquidez. Então não é tão simples usar o volume, por isso que vocês não vê quase ninguém usando volume no Forex. Então é isso, pessoal. Vocês veem que o SRI já está dando uma descansada aqui. E aí você já vê em conjunto com a média, ó, tá vendo? Essa descansada pode vir buscar a média aqui, entendeu? E talvez ele até continue subindo. Por isso que eu falei para vocês. E não é porque passou dos 70 que vocês vão sair vendendo. Que nem aqui passou dos 70, mas ele foi buscar a média lá, ó. E aí você vê que tocou na média, estava sobrecomprado. Então, de repente, no fechamento desse martelo, poderia ter arriscado uma venda. Aí, como o mercado não deu continuidade, você já fechava a operação no 0 a 0 aqui mesmo. Geralmente é o que eu faço. Se eu tivesse feito essa operação, vendido esse martelo ou vendido aqui no confirmação, quando deu essas muitas velas aqui que o mercado não andou, eu fecharia a operação. Geralmente, quando você acerta a operação, igual foi o caso daqui de baixo, o mercado já anda. Então, se o mercado agarra muito e você tem a chance de sair no 0 a 0, não ligue em se a operação for depois. Pô, não devia ter fechado. Não tenha esse pensamento. Porque quando você faz a operação e o mercado demora muito, enrola muito, você está protegendo o seu dinheiro. Por quê? Porque quando você apertou o botão, você tinha uma indicativa de que o mercado iria para aquele lado. Se o mercado enroscou muito, gerou uma indecisão. Gerou uma indecisão, é perigo para o seu dinheiro. Não fiquem preocupados se depois que você acabar de fechar a operação, o mercado descer. Porque você tomou a melhor decisão que você poderia ter tomado naquele momento, que era proteger seu capital de uma indecisão. É diferente do que aconteceu, por exemplo, aqui, ó. Deu a divergência do RSI aqui. Se o cara tivesse comprado aqui na divergência, por exemplo, o mercado foi, voltou, mesmo que ele voltou contra, mas ele está andando, é isso que eu quero dizer. Ele está desenvolvendo. E quando você tem um mercado que paralisa, ele pode lateralizar e romper para cima, romper para baixo. Então a lateralização gera uma indecisão de direção. Então, geralmente, quando eu entro na operação, o mercado lateraliza e me dá a chance de sair no 0 a 0, eu saio e não ligo se ele for disparado para algum lado. Priorizando, proteger o seu capital
e não ficar preocupado se o mercado vai e você acertou a operação e você quis proteger seu capital porque o mercado mostrou indecisão. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, vocês mandem lá no grupo do WhatsApp. E é isso aí. Valeu, galera. Fui!